Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vai ser especial, porque eu vou falar não só ensinar um produto, mas eu vou falar sobre um conceito, sobre algumas dicas para vocês sobre identidade olfativa. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um home spray, que é o principal produto utilizado nas identidades olfativas, e também vou falar um pouquinho de alguns conceitos, algumas dicas que vocês sempre pedem pra gente, Thiago, como é que eu faço identidade, como é que eu trato com a empresa, E uma consultoria que a gente teve, na semana passada, a cliente estava com muita dúvida nessa área. Eu falei, quer saber? Vamos ajudar o pessoal, a se envolver com um pouco mais de profissionalismo, nessa entrega, para o seu cliente. Então, para começar, vamos fazer o nosso home spray. É muito simples de fazer, mas é muito eficiente na criação da sua identidade, tá? Então, primeiro vou fazer a montagem, depois eu vou entrar na parte técnica. Eu acho que vai dar mais certo. Vamos lá. Primeiro vamos fazer o passo a passo. Álcool de cereais, galãozão que não é à toa, meu irmão. Vou fazer um mechanzinho aqui. É bom ganhar uma coisa de graça? Pensa num trem bom. A gente ganhar, se eu oferece você assim, tá de graça, 1 litro de álcool de cereais. Quando você compra em galão de 5 litros, é como se estivesse ganhando quase 1 litro de álcool de cereais de graça. Então, assim, é estratégico nesse momento, assim, que você tem baixar os seus custos a toda maneira, mas sem perder a qualidade. Essa é uma maneira, Que você não depende de desconto, não depende de nada. Simplesmente você comprar uma quantidade maior, sai muito mais vantajoso para você. Então, aqui na produção, por exemplo, a gente só usa galão de 5 litros, E aconselho, sempre que o aluno, ele trabalha um pouco mais, já está vendendo, já está fazendo lucro com isso, trabalhar com galões maiores, Tanto de essência quanto de álcool. Vou usar aqui o nosso próprio Becker. Ó, já de lado aqui, ó. Ele não vaza tanto. 700 ml. Você coloca assim, ele começa... Aí você coloca de ladinho assim, aí não vaza. Super tranquilo. 700 de álcool. Trabalhar com a nossa essência agora. Vou utilizar essência de chocolate branco e essência de aveia. Primeiro ponto. Você é obrigada a combinar a essência? Não necessariamente. Mas quando a gente combina, é como se a gente personalizasse essa essência. A gente pega uma essência A, mais uma essência B, e ela se torna uma essência C. Ela se transforma, É como se eu fundisse as matérias-primas de cada uma dessas essências. Então é muito bacana isso, você consegue trazer personalização. E a identidade olfativa, a gente usa muito isso, porque a gente vai dentro de uma loja do cliente, a gente quer entender, qual o tipo de cliente que trabalha ali, entender os gostos dos donos da empresa e a gente conseguir entregar, essa personalização dessa fragrância com muita satisfação, com o maior índice de aprovação possível, para que as pessoas cheguem lá e falem assim, nossa, que cheiro maravilhoso, eu amo esse cheiro, eu quero um pouquinho para mim, eu quero comprar esse produto, Então, e tudo isso gera muita satisfação. Vamos pensar agora nessas essências, vai ser 50-50, 50 chocolate branco, 50 aveia, tá? Um beckerzinho aqui, 100 ml de essência, então vai ser 50 ml de aveia e 50 ml de chocolate branco. Total 100 ml. Então aqui 700 de álcool, 100 ml de essência, e agora a gente vai fazer uma brincadeirinha interessante. A gente fala que é abrir a essência no álcool. Como assim, Thiago? O negócio é esse de abrir a essência no álcool. Toda vez que eu vou utilizar uma receitinha álcool e essência, eu sempre vou dissolvendo a essência nesse álcool para que ela possa abrir. Você quebra aquela molécula da essência e ela difunde melhor, Então a gente faz sempre com muita calma, com muita técnica. E dissolve essa essência. Essência dissolvida. Agora nós vamos lá para a nossa água. Água mineral e aquela polêmica da água mineral. Tem que ser água mineral? Sim, aconselho. A maneira de você trabalhar isso com segurança. Não vou usar nem de filtro. Tem um filtro power, não sei. Não. Usa água mineral. É mais simples de você se manter seguro, se blindar, Então, assim, você abriu ali, tá lacradinho, não tem contaminação nenhuma. Você não corre nenhum risco de contaminação cruzada, com os seus produtos. É algo barato, então, assim, eu considero como uma economia burra quando a pessoa quer usar um filtro, ou mesmo da torneira, para os seus produtos. Então, utilize sempre água mineral. Qual marca? A que você desejar, tá? Eu vou estar medindo aqui 200 ml de água mineral, 700 de álcool, 100 de essência e agora 200 ml de água mineral. Vou pôr aos poucos também, ó. E vou dissolvendo. E vai 150, agora mais 50. Totalizando 200.
Então tem 700, mais 100 de essência, 800, mais 200, 1 litro. Então essa receitinha rende 1 litro de home spray, de aromatizador de spray, né? Então agora eu quero perguntar para vocês, é difícil, é difícil fazer até aqui? É simples, não é? Misturando a quantidade desejada, tá pronto. Aqui tá pronto o home spray. Thiago, quero fazer maceração, não quero. Aí é critério de cada um, não vou entrar no mérito, né? Normalmente home spray não me preocupo muito com a maceração, porque eu posso borrifar o quanto desejar, tá? Então home spray não me preocupo tanto com esse processo de maceração. Mas caso você queira, é colocar ele frasco fechado, normalmente eu pego uma garrafa de água ou as garrafas do próprio álcool, fecho ali, deixo ela 16 horas dentro do armário escuro, depois mais 8 fora do armário com a tampinha aberta. Eu vou repetir esse processo de 3 a 5 vezes. Isso você vai fazer com que tira aquele excesso do cheiro do álcool e vai assim macerar, vai envelhecer aquela essência e vai fazer com que ela difunda mais, tá? A maceração, como eu te falei, não é obrigatório, mas quando feito, a gente sempre tem visto muita eficiência nos produtos, principalmente difusores de ambiente, onde a única forma de difundir são as varetinhas. E agora eu quero trazer para vocês, falar um pouquinho sobre identidade olfativa. Home spray é só isso aqui. O que vai mudar agora, por exemplo, eu quero colocar um pouquinho de corzinha, gotinha de corante marrom. Bem pouquinho mesmo, porque eu gosto de home spray que fique bem claro. Não gosto de home spray muito escuro. Gotinhas de corante. Já tem o resultado que eu espero. Vem aqui agora. Corto o excesso do pescante. Esse tubinho que vem aqui. Sempre deixando em mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro. Deixa eu pegar uma jarra aqui. Facilita muito essas jarrinhas. A nossa válvula, tá pronto o nosso home spray. Então a formaçãozinha é muito simples de se fazer, o preparo de um vaso é super tranquilo, pensar num vidro bem bacana. Sempre penso também na parte da etiqueta. Essas artes de etiqueta, temos muitas artes no nosso site disponível para você, e na nossa loja a gente vende também várias opções. Centraliza direitinho, colou, vem com a fita de cetim. Sempre com o lado brilhoso para cima. Aquele lacinho, 2 pontinhas. Coloco o dedinho nas 2 alças. Se ela deixar, né? Deixou. Coloco o dedinho nas 2 alças, diminuo ela. E agora eu faço um ajuste aqui. Um lado aperta, o outro lado ela afrouxa. Aqui. Pode cortar chanfradinho aí. Tá pronto o nosso home spray. Sem segredos, super tranquilo de fazer. E é um produto que vende muito. Agora eu quero trabalhar 2 pontos para vocês. É que quando a gente pensa em identidade olfativa dentro de casa. Thiago, eu quero que a minha casa é perfumada igual a sua loja, igual a Martin, igual a Niane, igual a Elis Blanc. São lugares que você entra e fala assim, nossa, que cheiro gostoso. Então, assim, uma maneira de você estar criando essa identidade é através do home spray. Vamos entender o comportamento do difusor de ambientes e do home spray. Difusor tem as varetinhas absorvem aquele líquido, encharca as varetinhas, passa a brisa por elas difundem no ambiente. Quero mais intenso? Eu viro as varetinhas até encharcada, vai ser mais intenso naquele momento. Ela é constante porque sempre está absorvendo. Ela é constante, suave e delicado. Quanto mais próximo do aromatizador, do difusor, mais intenso vai ser. Só que se eu tirar do ambiente, acabou o cheiro. O home spray, eu aplico no ambiente, ele dá um pico de explosão, de repente aquele aroma vai ficando suave, tá tudo certo. A gente fala assim, não, Thiago, eu borrifo e depois o aroma some. Eu falei, tá tudo certo. Agora a diferença dele é quando você começa a fazer isso, né, com uma frequência.
E depois você começa a perceber que um dia você não borrifou. E aí você fala, nossa, minha casa já está cheirosa, né? Mesmo você não tendo borrifado naquele dia. Quer dizer o quê? Que você está se criando uma identidade olfativa naquele ambiente. Uma dica para em casa seria você combinar as duas aplicações. Difusor de ambientes mais home spray, porque você vai ter em ambientes estratégicos, como no hall do banheiro, às vezes naquele rack na entrada da sala, ou naquele cantinho onde você coloca o aparadorzinho do lado da cama. Então são lugares estratégicos para ter um difusor de ambientes. E em contrapartida você usa o home spray em cortinas, carpete, sofá, almofada, nos lençóis, onde você tem superfícies porosas que podem absorver essa fragrância e fixar. Se você vai usar pelo menos uma vez por dia, isso não é impossível. E com o passar do tempo, você consegue ter uma resposta positiva. Então, é bem bacana você entender um pouquinho que você combinando esses dois elementos, você tem uma resposta mais eficiente na sua casa. Agora, o que mais acontece, que devia acontecer, as pessoas querem jogar nas costas do próprio difusor de ambientes toda essa missão de deixar, né, igualzinho na nossa loja, aquele aroma super impactante, mas só nas costas do difusor de ambientes. Por que faz tanto sucesso? Eu gosto de ser bem sincero, assim, que vai se refletir no comportamento. É muito cômodo para o cliente, as pessoas. Elas querem, cara, comprei um difusor, agora minha casa vai ficar super cheirosa, e não é por aí. Ela vai ter um ambiente gostoso e agradável, só que é suave, delicado, é mais centralizado naquela área. Agora, se você quer a resposta bem mais impactante, combina os dois. Eu cansei de pegar clientes que chegam aqui na loja e falam, Thiago, já cansei já de comprar. Eu sempre gasto muito dinheiro, nunca tenho respostas positivas. Quando você já combina esses dois, a resposta já é muito positiva e muito satisfatória. Então, entender isso é muito importante. Agora, vamos para a segunda parte. Falamos, por exemplo, de lojas, né? Então, as pessoas falam, de academia, tem escritório de advocacia, tenho um consultório. Eu queria deixar cheiroso, né? Eu queria deixar esse ambiente agradável. Como é que eu faço para criar essa identidade? Quando falamos de empresa, a gente tem desde a parte, né, manual até a automação. Mas eu quero trazer agora direcionado para manual. Hoje, mais de 99% dos nossos clientes, a gente consegue atuar de forma manual. Eles ficam satisfeitos, muito satisfeitos com a parte manual. Hoje eu trabalho com home spray, porque com o tempo você vai criar essa identidade, porque o home spray, quando aplicado de forma constante, ele começa a se acumular, e aí se cria identidade. Diferente do difusor, quando você tirou, acabou o cheirinho. Então, em empresas eu trabalho com home spray. Se quiser o difusor nesses ambientes estratégicos dentro da empresa, na mesa do escritório, ou no banheiro, ou até mesmo na mesa recepcionista. Mas o principal que vai atuar ali, criando identidade, é o home spray. Porque a médio prazo eu consigo ter uma resposta positiva do ambiente ter aquela fragrância, ter aquilo ali impregnado no ambiente. E eu também trabalho com um produto que eu chamei de água perfumada para identidade olfativa. O que seria essa água perfumada? Eu pensei em uma maneira prática de que o cliente mesmo pudesse fazer uma misturinha e ele pudesse utilizar no dia a dia da limpeza da empresa. Cara, no dia que eu usei a primeira vez isso, foi surreal. Eu tava quebrando a cabeça porque eu tava tendo dificuldade, o ambiente era muito amplo e tinha um fluxo muito grande de ventilação e eu não conseguia realmente concretizar a aromatização. E eu não tinha muita disciplina na aplicação do spray. Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir vencer isso aqui, a parte humana? Porque é uma coisa eu criar a fragrância o cliente amou, ele já gosta de tudo isso, agora ele quer que isso seja implantado. Na prática, a empresa dele tem essa identidade, né, olfativa. Só que a gente tem um fator humano ali, onde que a secretária que vai estar borrifando, onde a menina da limpeza vai estar ajudando ali, borrifando e aplicando essa aromatização. E a gente tinha um pouco uma trava, uma certa dificuldade. Quando eu criei essa identidade, facilitou muito, porque toda empresa, pode ser uma empresa, um consultóriozinho pequenininho, uma grande academia, todas elas vão ter alguém da limpeza responsável. Pelo menos uma vez por dia, vai se passar pano no local. Eu falei, cara, então se eu fizer uma misturinha de forma que eu não precisasse acrescentar outros elementos, né? Eu usasse o próprio home spray como principal, que eu vou vender para ele pegasse uma proporção desse home spray, misturasse com a água e passasse pano no local. Fiz vários testes e eu cheguei na proporção de 50 ml de home spray para 1 litro de água. E aí você vai ter o quê? Você vai conseguir realmente uma superfície muito maior de aplicação, onde que ele vai estar tendo essa impregnação. E todos os dias isso vai acontecer. Então, ao invés da pessoa comprar um limpador de uso geral, que essa ideia é só deixar cheirosinho o ambiente, eu vou passar a usar o próprio aroma, né, da identidade olfativa daquela empresa. Ou até mesmo na casa. Nada impede você usar isso em casa também.
E aí a sacada é essa: eu combinar o home spray com água perfumada e os difusores em locais estratégicos. Quando combinado isso, a satisfação é certa. Eu te falo, eu pego várias empresas, tem mais de 99% que só com essa aplicação já ficam satisfeitos, sem pensar na automação. Então, cara, essa receitinha, ela é top. E a pessoa vai pegar ali, a própria linha da limpeza, pega um medidor, mede 50 ml de home spray, 1 litro d'água e agita. O segredo é em agitar sempre. Como eu tenho a parte oleosa da essência, ela tende a precipitar. Então, toda vez, antes de usar, agita e só aí aplica no pano e aplica em qualquer superfície. Estou falando, já testei em porcelanato polido, acetinado, laminado, cerâmica, e nenhum deles não manchou, não foi sugadinho, não teve nenhum tipo de problema. Pelo contrário, os benefícios foram certos. Então, assim, uma estratégia para você anotar aí, ó, na cabeceira, botar na cabeceira da cama ali e pensar em como você pode fazer com o seu cliente ter uma resposta mais positiva. Eu não estou falando de gastar mais, né? Mas quando você começa a mostrar eficiência nisso, ele passa a não pensar, nossa, eu tô gastando demais num produto de limpeza e começar, às vezes, murriar nessa parte é muito difícil. Então, eu sempre uso essa estratégia, né, com as empresas. Quando eu falo de identidade olfativa, os clientes contratam de mim, inclusive eu começo a pensar num preço especial para essa empresa, para que ela possa comprar com muito mais tranquilidade, em quantidades maiores e com fidelidade. E ela consegue ter uma eficiência ali de realmente ter a sua loja cheirosa e os clientes elogiando. Porque é certo, as pessoas entram e falam, nossa, que loja cheirosa. É o tempo todo para receber elogios, né? Então é o principal, né, ponto assim, de vitória, de conquista, você está realizando essa identidade olfativa. Então falamos então, desde a aplicação, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse briefing, de você entender, né, como você vai chegar e apresentar esse produto. Uma das grandes dificuldades que eu tinha no meu comércio, quando eu tinha um ateliê lá no começo, eu não conseguia achar um preço justo que eu mesmo pudesse achar que justo eu estar cobrando da cliente. Né? Então, sei lá, eu vou cobrar R$1.000 para estar fazendo identidade olfativa. Meu Deus, vou cobrar R$1.000 só para criar aquela fragrância. Né? Então, a gente começa a ter uma trava, uma falta de valorização. E aí você tem que entender que o que falta é você se profissionalizar um pouco mais na apresentação disso. É você, por exemplo, hoje como eu chego na cliente, apresento, né, faço todo um brief, faço a reunião com ela, de entender quais são o persona, o tipo de cliente que está naquela loja, o persona empresário, as pessoas que vão estar trabalhando ali naquela loja. Busco entender, levo sempre umas amostras de essência para mostrar, apresentar para essas pessoas e elas poderem sentirem e ver qual que elas gostam, o estilo, né, de essência que elas gostam. E aí sim, eu vou para a bancada, faço os testes que eu tenho que fazer e dou as amostrinhas. E aí eu acho legal, até, nessa consultoria que eu comentei que eu estava, né, praticando com uma aluna, ela estava com a dificuldade de precificar. Eu falei, olha, se você souber se portar, se precificar, nessa parte, inclusive, você pode encantar o seu cliente. Imagina receber uma caixa toda cartonada, bem forradinha, com 4 frascozinhos, né, parecendo um frascozinho de perfume, com numeração 1, 2, 3, 4. E aí naquela numeração ali, com aquelas plaquinhas laminadas, douradas. Não é uma coisa chique, não é uma coisa que vai trazer um encanto. É isso que eu tô falando. Se você cobra um preço adequado, não vai ser problema nenhum você ter um custo como esse. E o seu cliente, ele vai ver isso como profissionalismo, e esse cliente vai poder assim, caraca, olha isso é um presente. A pessoa se enche de orgulho. Na tampa, eu coloco ali a logomarca dela em acrílico dourado. Quando ela abre a caixa, tem uma mensagem ali parabenizando ela por essa decisão. A logomarca dela é a minha logomarca, assim, forjando essa parceria. Então, tudo isso aí, todo esse envolvimento, ele é muito importante. E traz um ar de profissionalismo. E para cliente, quando você começa a apresentar dessa forma em destaque, para ela pagar R$1.000 agora é fácil. Tá entendendo a diferença? Tá entendendo a diferença de posicionamento que você deve ter perante o seu cliente? Então, o que falta às vezes para você se sentir, né, assim, digno de estar cobrando aquele preço, é você se profissionalizar. Você fazer jus. Toda vez que alguém compra algum produto de mim, eu falo assim, cara, ela tem que olhar para isso aqui e falar assim, cara, eu paguei barato por isso aqui. Porque ele me entrega tanta qualidade, ele me entrega tanto profissionalismo, que é barato eu pagar isso aqui. Entendeu? Então, esse ponto eu quero chegar para vocês entenderem com profundidade o que é uma identidade olfativa. Não é você fazer uma misturinha com 2 essências e falar, eu criei isso aqui para você. Não. Envolve o cliente nessa escolha. Quando eu mando para ele, por exemplo, essa caixinha, com tudo que eu mostrei para vocês, perfeitinha, com um presente, ele abre aquilo e fala, meu Deus, olha o nível que eu tô.
E ali eu tenho uma estratégia interessante. O cliente não sabe o nome das essências que eu utilizei até aquele momento. Quando ele escolhe e finaliza, eu apresento para ele, ó, a sua fragrância, faço uma carta bonitinha e entrego para o cliente, né, com a carta da escolha deles, da fragrância que ele escolheu, das combinações e porcentagens. Tranquilo, porque para mim ele pagou por aquilo, não tem problema de dar isso. Agora, o que acontece? Aquele cliente ali, naquele momento, eu não falo nomes para não interferir na sua decisão. Ele tem números, ele sabe que a 1, a 2, a 3, a 4. Uma eu gostei, outra não gostei, estou em dúvida entre duas. Aí ele vai saber pelos números. Quando ele vem com o primeiro briefing, ele fala, Thiago, eu amei essa aqui, mas eu queria que fosse um pouquinho mais amadeirada, eu queria um pouquinho mais doce, um pouco mais florado. E aí você pode pegar aquela fragrância e dela você faz uma nova combinação e já faz uma segunda apresentação no mesmo nível. Tá entendendo por que tem que ser um preço realmente de valor, que você tenha uma margem para poder fazer quantas apresentações for necessário para você encantar o cliente? E eu te falo, normalmente os clientes aceitam de primeira. A primeira proposta, se eu fiz um briefing bem feito, na primeira proposta eu realmente aceito. E na pior das hipóteses, na segunda vez eu já consigo ser assertivo. Isso que é bacana. E aí ele tem essa experiência de cuidado, de entender que eu tô ali para satisfazer ele, de realizar esse desejo de ter uma fragrância que representa ele, que representa a marca dele. Tá entendendo esse ponto de identidade olfativa onde eu quero chegar? Esse nível de profissionalismo que eu quero chegar? Quando ele define a sua fragrância, e aí sim, ele fala, cara, isso aqui é que me representa. Você não só fez uma criação, você ganhou um cliente que está fidelizado com você para, inclusive, outras estratégias de venda, outros braços de venda. Como assim? Eu posso agora fazer um marketing olfativo com ele. Ele pegar, por exemplo, os 20 melhores clientes dele e mandar um presente, uma caixinha personalizada com o nome dele, né, de cada cliente, e do nome com a logomarca da marca da empresa dele, e a pessoa presentear esse cliente. Olha que bacana isso. Então você consegue ter uma venda recorrente, né? Então uma frequência de venda do home spray, porque sempre vai estar comprando, e eu sempre vendo em galões de 5 litros. E depois você tem uma estratégia de venda na parte do marketing olfativo. Então sempre vai ser muito vantajoso você tratar muito bem com esse cliente, ser muito profissional, mostrar os limites, dar um preço diferenciado para ele, porque ele vai comprar sempre em quantidade de você. Então isso são estratégias que a gente adota dentro da identidade olfativa e que muitos de vocês têm dúvida. Então agora para vocês eu queria deixar aqui um desafio. Eu tô aqui, vocês colocam lá nos comentários, a gente estuda esses comentários e tem trazido conteúdo para vocês. Mas eu preciso de sua ajuda! Então curte esse vídeo aqui, compartilha se necessário, salva ele para você não esquecer mais, mas comente aqui embaixo o que não ficou claro, o que você tem dúvida, qual a sua dificuldade, qual a sua dor, porque só assim eu posso te ajudar. Então coloca aqui embaixo, ó, já fiz identidade, não deu certo por isso, ou tenho um sonho em fazer, mas eu tenho insegurança. Coloca aqui embaixo, a gente está aqui para ajudar vocês. Então todos esses comentários aqui vão virar conteúdo para vocês, onde vai trazer e ajudar vocês. Espero ter ajudado, foi um vídeo muito diferente, porque eu saí só daqui de fazer o produto, né? Mas eu entrei um pouco mais a fundo, pensando no comportamento, tanto em casa, quanto dentro de uma empresa. E você agora pode avaliar isso, veja uma, veja duas, 3 vezes, e você vai definir, né, o que precisa ser ajustado na maneira que você atua hoje, tá bom? Conta comigo, um beijo e até mais. Tchau, tchau!